Olá, Paz de Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui, hoje trazendo mais uma palavra para você. Hoje eu quero falar sobre a fé que conquista o impossível. Essa palavra está baseada lá em Mateus capítulo 17, verso 20, quando Jesus disse assim: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. A nossa vida ela é cheia de montanhas, ela é cheia de obstáculos, doenças, perdas, circunstâncias, N circunstâncias que parecem insuperáveis. Problemas que às vezes vêm contra a nossa vida, parece que vai nos esmagar. Às vezes a gente fica desanimado, nosso coração enfraquece, a nossa mente diz que é impossível seguir para frente, mas a palavra de Deus nos lembra que temos uma arma poderosa, uma força que vai além da lógica, que vai além da visão humana, que é a nossa fé. O que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos vai acontecer independente da gente estar vendo ou não. Independente da gente ver, a gente tem fé que aquilo ali vai acontecer. Então, assim, sendo bastante claro, a fé é a linguagem que o céu entende. É a moeda lá do céu. E isso é muito interessante. E assim, muitas vezes a gente está abatido, está cabisbaixo, né? E quando a gente fala questão de fé, não é questão de pensamento positivo, coisa não. É fé num Deus que pode realizar o extraordinário na nossa vida. É isso que eu estou falando e eu quero chamar a sua atenção para isso. Olha, o tamanho da fé não importa. O que importa é o objeto da fé. O grão de mostarda, Jesus comparou ele, a fé, a um pequeno grão de mostarda para mostrar para mim que não precisamos de uma fé gigantesca para ver o extraordinário, para ver os milagres. Uma fé pequena, né, mas genuína, autêntica, é suficiente quando o objeto da fé é um Deus grande e poderoso. Aí sim, a nossa fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, porque o Deus que faz acontecer o extraordinário, esse é sem limite. E para que você saiba e que você venha gravar isso na sua mente, Deus ele é especialista no impossível. Deus ele gosta de fazer exatamente o impossível. Muitas vezes a gente tenta resolver do nosso jeito o problema grande com a nossa própria força, a gente tenta fazer tudo, corre para todos os lados, esgotamos as nossas forças, né? Nos cansamos e muitas vezes nos fadigamos, né? E sendo que nós temos uma opção muito simples, que é voltar para Deus. Voltar o nosso pensamento para Deus. Então nessa passagem aqui, Jesus ele faz um convite muito especial para que a gente possa colocar a nossa pequena fé naquele que é especialista para realizar o extraordinário, o milagre na minha e na sua vida. Ele é especialista para realizar aquilo que ninguém mais é capaz. Então é isso que nós precisamos ver. Então o tamanho da fé não importa. O que importa é o objeto da fé. Isso sim. A fé enxerga o que o mundo não vê. Moisés e o Mar Vermelho é um exemplo. A congregação israelita estava encurralada ali entre o exército egípcio e o Mar Vermelho. Eles estavam encurralados, não tinha saída. Naquele momento ali, a lógica dizia que era o fim, que não haveria mais saída.
Mas para você ver o negócio, como que as coisas acontecem no mundo espiritual. Moisés, com fé, levanta o seu cajado, toca na água. E Deus viu aquilo e simplesmente agiu, abriu o mar. Abriu o caminho e eles atravessaram no meio do mar. Então, irmãos, a fé, ela não se baseia na visão natural, mas ela se baseia na promessa que Deus fez. Deus havia feito uma promessa ao povo de Israel, que iria tirar eles dali do Egito e levar eles para uma terra que mana leite e mel. Se tivesse que atravessar montanha, mar, ou seja lá o que fosse, com certeza eles iriam chegar ao seu destino final, porque foi Deus quem prometeu. Então, se Deus prometeu algo na sua vida, não interessa a circunstância, não interessa o problema que você está enfrentando agora. O que interessa é o seguinte: é o Deus que te fez a promessa, é o Deus do extraordinário. É esse Deus que eu chamo você nessa tarde para colocar, para depositar nele toda a sua confiança. Não interessa que a sua fé seja minúscula, o que interessa é o Deus a qual você está depositando a sua confiança. Ele não falha. Ele não falha. Nós temos um outro exemplo bastante conhecido, que é da mulher do fluxo de sangue. 12 anos. 12 anos ela padecendo com fluxo de sangue. E a Bíblia diz o seguinte, que ela já tinha gastado todos os seus bens. Não tinha mais nenhuma saída, mais nenhum recurso. Mas a fé dela impulsionou ela a tocar nas orlas das vestes de Cristo. E ela foi curada. A fé dela levou ela a atravessar aquela multidão, a vencer todas as barreiras físicas e psicológicas que ela estava vivendo naquele momento. A fé dela levou ela a superar essas barreiras e ela recebeu o milagre e viveu o extraordinário. Talvez você esteja cercado por circunstâncias diversas. Talvez você esteja cercado por barreiras físicas, mas também você pode estar cercado por barreiras espirituais ou por barreiras psicológicas. Eu quero dizer para você que se você depositar a sua pequena fé no Deus do extraordinário, Ele pode transportar todos esses obstáculos, todas essas montanhas para o meio do mar. E o caminho seu ficar livre e você viver o extraordinário. Então você precisa entender isso tudo. A fé requer uma escolha deliberada. Preste atenção nisso aqui. A fé, ela requer uma escolha deliberada. Quando as dificuldades surgirem, a primeira reação costuma ser medo, ansiedade, estresse. Tudo isso acontece. A gente fica desesperado e muitas vezes bate aquela dúvida: será? Mas como servos do Senhor, como servos de um Deus que faz o impossível, que realiza o extraordinário, nós somos chamados a fazer uma escolha consciente. Colocar a fé acima de qualquer circunstância. Colocar a fé acima de qualquer medo, de qualquer problema, de qualquer dificuldade. Sabe por quê? Porque o medo muitas vezes nos paralisa. O medo muitas vezes rouba a nossa visão. Mas quando nós depositamos a nossa fé, quando a gente coloca a nossa fé em ação, ela nos impulsiona. Ela é como um combustível que nos move. Então nós precisamos deixar que a nossa fé esteja no controle. Nós precisamos obedecer mesmo quando for difícil, mesmo quando for aos nossos olhos impossível. A fé,
ela não é apenas um sentimento, mas uma decisão de obedecer a Deus, mesmo quando a direção que vem a nós parece ser ilógica. Mesmo quando isso parece assim, loucura, a fé nos impulsiona a obedecer. E ela precisa de uma escolha deliberada. Você precisa escolher obedecer, mesmo que pareça impossível. Quando você faz isso, a sua fé entra em ação e você passa a viver o extraordinário. A fé, ela conquista o impossível. Não é uma fórmula mágica, viu, irmãos? Olha, isso não estou falando de fórmula mágica, mas é um relacionamento de confiança com Deus. Isso sim, quando nós enfrentamos essas montanhas que vêm à nossa vida, a resposta não é ter mais força ou pensar mais positivamente, mas sim olhar para aquele que pode mover as montanhas, para aquele que pode quebrar os obstáculos. É isso que nós precisamos fazer. As montanhas nos cercam, os problemas, as dificuldades, mas nós olhamos para Cristo. Ele sim pode mover a montanha. A fé, ela nos lembra de que não estamos sozinhos. Existe um Jesus, um Deus autor e consumador da nossa fé que está conosco. Ele sim, aí a nossa fé, ela nos faz enxergar, ela nos lembra isso. Então nós precisamos nesta oportunidade clamar ao Senhor para que Ele aumente a nossa fé. Que Ele venha nos fortalecer, que Ele possa nos ajudar a confiar nele, mesmo quando o caminho à nossa frente parecer impossível, mesmo quando não houver saída, que nós venhamos a confiar nele, que Ele possa nos dar coragem, força para agir e nos dê fé, sabendo que para Deus não existe impossível, não existe causa perdida. Então, se você tem vivido esses momentos, se você tem passado por essas dificuldades, eu quero convidar você a orar juntamente comigo, para que a sua fé seja fortalecida, para que os seus olhos espirituais sejam abertos e você possa ver o extraordinário de Deus se cumprir na sua vida. Deus, Ele é especialista em resolver causas impossíveis. Ore comigo nesse momento, una a sua fé à minha, e eu tenho certeza que Deus estará trabalhando em seu favor. Ele estará fazendo você agir e Ele estará reagindo, porque quando nós agimos aqui, o céu reage. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, estamos mais uma vez aqui na Tua presença, eu aqui e o Teu servo, Senhor da Glória, participando comigo neste momento. Em nome de Jesus, Senhor, se houver alguma montanha que tenha se levantado contra o Teu filho, contra a Tua filha, que a fé dele neste momento, Senhor, seja fortalecida e que ela entre em ação, Senhor. Porque eu creio, Pai, que o Senhor é um Deus do impossível. E quando nós depositamos a nossa fé em Ti, Senhor, nós vivemos o extraordinário na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, que o Teu Espírito vá ao encontro deste irmão, desta irmã, que esteja, Senhor da Glória, com um dilema agora a ser resolvido, com um problema, com uma dificuldade. Deus, abra os olhos espirituais, Pai, para que ele possa colocar a fé dele em ação, para que ele possa, Senhor da Glória, conseguir enxergar o Deus tão grande que nós servimos. Pai, em nome de Jesus, fortalece a fé deste irmão, desta irmã. Pai, traga uma carga, Senhor da Glória, de força,
para que ele possa ser impulsionado, Senhor, a confiar inteiramente em Ti. Pai, talvez este irmão, esta irmã, tenha lutado, Senhor, de todas as formas e as forças já estão se esvaindo. Pai, que o Senhor venha fortalecer a força deste irmão e desta irmã para que ele possa vencer. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra de vitória na vida deste irmão e desta irmã. E que o impossível, Senhor da glória, ele possa ultrapassar confiando em Ti. Pai, que ele possa viver o extraordinário na Tua presença, porque o Senhor é um Deus que controla todas as coisas. Para o Senhor não há impossível. E é isso, Senhor da glória, que eu estou mostrando para este irmão, para esta irmã, que se ele depositar a confiança em Ti, Senhor, não há impossível para vencer. Em nome de Jesus, Pai, esteja com cada um dos Teus filhos que está comigo neste momento, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Meu querido, minha querida, tenha fé, porque se você tiver fé, você vai viver o extraordinário. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. E não importa o tamanho da sua fé, o que importa é o tamanho do Deus a qual você serve. Para Ele não existe impossível. Amém? Quero fazer um convite para você, para que você acesse o meu canal lá no YouTube, @pr.israelfontoura. Lá toda semana eu estou colocando uma palavra para abençoar a sua vida. E eu tenho certeza que vai ser bênção para você. E se você gostou, compartilhe com outros, para que nós possamos alcançar mais pessoas através da palavra de Deus. Amém? Eu agradeço você que já se inscreveu no meu canal. Eu gostaria de pedir a você que você convidasse outros para se inscrever também no meu canal. É uma palavra simples, rápida, mas eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e a vida daqueles que ouvirem, tá bom? Então vamos ser aí um multiplicador. Deus abençoe você. Amém? Quero convidar você para que você possa estar conosco ali na Igreja Batista Renascer, ali na Rua 208, na Vila Nova, em Goiânia. Pastor João Queiroz é o nosso pastor presidente. Com certeza, se você for, terá uma palavra de Deus especial para você. Toda quarta-feira, domingo, 10 horas da manhã, 17 horas, 19 horas, segunda-feira, às 20 horas, temos ali um trabalho especial também. Eu convido você a estar conosco, tá bom? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.